O governo dos Estados Unidos está recomprando a própria dívida a um ritmo recorde. Mas porque um país com mais de 37 trilhões de dólares em dívida decide comprar de volta os títulos que ele próprio emitiu? Hoje você vai entender o que está por trás desse movimento e como ele pode afetar o valor do dólar, a inflação global e, por consequência, o seu património. Com base em dados oficiais do Tesouro Americano e análises de mercado, se deseja compreender a lógica real por detrás das decisões que moldam o sistema financeiro mundial, inscreva-se agora no canal, curta o vídeo e vamos começar. O governo dos Estados Unidos está recomprando os próprios títulos de dívida. Na prática, o Tesouro Americano vai ao mercado e compra de volta os papéis que emitiu anos antes. Isso não é o mesmo que o Banco Central dos Estados Unidos imprimir dinheiro. O Banco Central controla juros, regula bancos e atua com políticas monetárias. Já o Tesouro é tesouraria do governo. Arrecada impostos, paga aposentadorias, salários e executa o orçamento aprovado pelo Congresso. Trata-se de entidades diferentes, com objetivos distintos. Então, por que o Tesouro está comprando a própria dívida? E mais importante, por que está fazendo isso agora, após uma década sem tocar nesse tipo de operação? A analogia mais simples é pensar num cidadão que utiliza um novo empréstimo para quitar outro antes do prazo. Ele paga uma conta, mas abre outra. Aqui começa a parte curiosa. Historicamente, o Tesouro Americano raramente realizou isso. Entre 2003 e 2013, por exemplo, não houve nenhuma recompra. No entanto, agora, o volume dessas operações disparou. Só neste ano, o Tesouro já recomprou mais títulos do que em todo o ano anterior. Algo está claramente fora do padrão. Trata-se de uma tentativa de reorganizar o balanço ou um sinal de que o governo está perdendo o controle da própria dívida? Essas perguntas não são apenas teóricas, elas tocam no coração do sistema financeiro global. Quando o maior devedor do mundo começa a agir como se estivesse comprando tempo, o mercado presta atenção. Mas por que um governo que já deve trilhões de euros faria isso agora? É aqui que o jogo começa a ficar realmente interessante. Hoje, a dívida total dos Estados Unidos ultrapassa 37 trilhões de dólares. É um número quase impossível de visualizar, mas que cresce todos os dias, e em ritmo cada vez mais acelerado. Só neste ano fiscal, o déficit já passou de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. Em outras palavras, o governo arrecada uma quantia enorme em impostos, mas ainda assim gasta muito mais do que entra. A diferença entre o que arrecada e o que gasta é coberta com novos empréstimos, e esses empréstimos tomam a forma dos famosos títulos do Tesouro Americano. Esses títulos são, na prática, promessas de pagamento. Quando alguém compra um título, está emprestando dinheiro ao governo em troca de juros futuros. E, até certo ponto, isso é normal. Quase todos os países fazem o mesmo. O problema é o tamanho e a velocidade com que a dívida americana está crescendo. O ritmo atual de endividamento é tão alto que o governo precisa constantemente emitir novos títulos só para pagar os antigos, o que se transforma num ciclo vicioso. Agora, com as taxas de juros mais altas dos últimos anos, esse ciclo ficou ainda mais caro. Títulos de 20 ou 30 anos têm custos de juros significativamente maiores. Para aliviar o orçamento, o Tesouro está tentando trocar parte dessa dívida longa por dívidas de curto prazo, papéis que vencem em 3, 6 ou 12 meses e pagam juros um pouco menores. À primeira vista, parece uma jogada inteligente, substituir dívida cara por dívida mais barata. Parece inteligente à primeira vista, mas há um detalhe que muda tudo, e quase ninguém percebe. Dívidas curtas vencem rápido e precisam ser renovadas o tempo todo. Se as taxas voltarem a subir, o custo dessa rolagem pode explodir de um dia para o outro, e praticamente sem aviso prévio.
E é exatamente isso que muitos economistas começam a enxergar nos bastidores do Washington. Mas e se essa estratégia não for apenas um erro técnico, e sim um sinal de algo mais profundo, talvez até de desespero? O ponto central que quase ninguém comenta é este: o governo americano não está quitando a sua dívida com dinheiro que sobrou. Ele está a endividar-se ainda mais para recomprar o que já devia. Parece confuso? É como pagar a sua hipoteca com o cartão de crédito. Alívio imediato, mas uma bomba relógio financeira prestes a estourar. Essa estratégia de rolar dívida longa para dívida curta cria um problema estrutural. Cada título de curto prazo vence rapidamente e precisa ser renovado. Isso significa que o Tesouro Americano terá de refinanciar uma parte enorme da sua dívida várias vezes por ano. Qualquer mudança repentina nas taxas de juros pode gerar um verdadeiro choque fiscal. Se o custo do crédito subir, o governo precisará pagar ainda mais caro para se financiar, e esse custo extra recai sobre o orçamento federal, já pressionado por gastos com defesa, previdência e saúde. Mas o perigo não é só financeiro, é também psicológico. Quando um governo precisa recomprar a sua própria dívida para mostrar força, o efeito pode ser o oposto. Sinaliza fraqueza. É como se dissesse ao mercado: não se preocupem, nós mesmos garantimos a liquidez dos nossos papéis. Só que isso desperta exatamente a preocupação que se queria evitar. Investidores começam a questionar: por que o Tesouro precisa criar demanda artificial para os seus títulos? Onde estão os compradores naturais? Fundos de pensão, bancos, governos estrangeiros. A confiança é o ativo invisível que sustenta o sistema, e uma vez que ela começa a se desgastar, os mercados passam a reagir de forma imprevisível. Se até o governo mais poderoso do mundo precisa fabricar liquidez para o seu próprio mercado, o que isso revela sobre a estabilidade do sistema financeiro global? Estamos a ver uma manobra técnica ou um sintoma de algo muito mais profundo? Porque, se essa operação não melhora o orçamento, não reduz a dívida e ainda aumenta o risco de refinanciamento, qual é o verdadeiro motivo por trás dela? É precisamente isso que começa a levantar suspeitas entre analistas e investidores. E o que nos leva ao próximo ponto: o que é que o Tesouro está a tentar esconder com essas recompras aceleradas? O que aparece nos documentos públicos do próprio Tesouro é que eles chamam de apoio à liquidez. O governo está a tentar garantir que o mercado de títulos continua a funcionar normalmente, mesmo quando a demanda natural começa a falhar. À primeira vista, parece uma medida técnica, mas na prática é um sinal claro de que algo mudou na confiança do sistema. O problema real está na ponta longa da curva de juros, os títulos de 10, 20 e 30 anos. Durante décadas, esses papéis foram vistos como os ativos mais seguros do planeta, a base de todo o sistema financeiro global. Bancos, seguradoras e governos estrangeiros compravam-nos sem hesitar. Hoje, investidores estão a pedir juros mais altos para continuar a emprestar dinheiro aos Estados Unidos. Alguns simplesmente deixaram de aparecer nos leilões. Diante desse vazio, o Tesouro está a assumir o papel de comprador de última instância. Está a recomprar parte desses títulos antigos para garantir que o mercado continue líquido, que haja compradores e vendedores e que os preços não colapsem. O que é bizarro de se pensar. Imagine se a Apple começasse a comprar iPhones usados só para evitar que o preço dos modelos antigos caísse demasiado. Ela não estaria a resolver o problema, apenas a esconder o sintoma. Quando um ativo precisa de apoio artificial para manter o seu preço, ele deixa de ser verdadeiramente seguro. O mercado começa a perceber que há uma manipulação silenciosa em curso, uma tentativa de sustentar confiança onde ela já está a enfraquecer. E aqui está a pergunta que ninguém quer fazer:
Se até os títulos do Tesouro precisam de sustentação, o que no sistema financeiro ainda pode ser chamado de livre de risco, é precisamente por isso que investidores experientes estão a voltar a proteger parte do património em ativos independentes do sistema. Reservas que não dependem da credibilidade de governos ou bancos centrais e que protegem o património da inflação. Mas a questão que fica é: o que tudo isso significa, na prática, para o investidor comum? É exatamente isso que irá entender agora. Quais as 3 iniciativas práticas para proteger o seu património e a sua família? O primeiro impacto visível dessa política de recompras é o aumento da volatilidade. As taxas de juros oscilam com mais força. O câmbio reage com incerteza e o dólar, que por décadas foi sinônimo de estabilidade, começa a enfrentar uma pressão gradual a longo prazo. Quando o maior emissor de dívida do planeta passa a refinanciar a própria obrigação em prazos curtos, o mercado percebe o risco embutido. E investidores atentos sabem: onde há instabilidade, há também oportunidade, mas apenas para quem se prepara. Então, como o investidor inteligente se protege num cenário assim, sem cair em alarmismo, mas também sem ficar exposto? Parte da carteira deve estar voltada para ativos que preservam valor real, como ouro e prata, especialmente em períodos de perda de confiança nas moedas fiduciárias. Esses metais não rendem juros, mas funcionam como uma apólice silenciosa contra o excesso de endividamento global. Outro componente cada vez mais considerado é o Bitcoin. Ele se tornou uma reserva digital de valor justamente por não depender de governos, bancos centrais ou emissões de dívida. É uma alternativa de descorrelação, um ativo que reage de maneira diferente quando o sistema tradicional mostra sinais de tensão. É claro que o preço pode oscilar, mas é essa independência que o torna relevante como proteção parcial dentro de uma estratégia ampla. Na renda fixa, o caminho é diversificar prazos e emissores, sem concentrar tudo em dívidas longas do governo americano. A regra é simples: combine liquidez e proteção de um lado e crescimento gradual do outro. A constância é mais importante que a velocidade. Então, voltando, pense que essas recompras do Tesouro não anunciam um colapso imediato, mas expõem um sistema que depende cada vez mais de confiança para funcionar. E a confiança é sempre o primeiro elo a se romper quando a lógica começa a falhar. Mas antes de encerrar, há uma última lição que precisa ser dita e que resume todo esse movimento em uma única mensagem. O Tesouro Americano não está a comprar estabilidade, está a comprar tempo. Cada recompra de dívida adia o problema, mas não o resolve. Quando o maior devedor do mundo precisa sustentar o próprio mercado, isso não é demonstração de força, é um sinal de alerta. E não é o único país a ter problemas com a dívida pública. Esse é um problema global. E se quer entender o que pode acontecer agora por conta disso, assista a este vídeo que está a aparecer na sua tela. Nos vemos lá!